De Goiânia para o Espírito Santo, do ESX para aqui o estúdio da ES Brasil no Café com Moqueca. Hoje o nosso papo é com uma empreendedora que tem uma solução para ajudar mães e pais na jornada de descoberta e tratamento do autismo. Lembrando que o Café com Moqueca é um oferecimento Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente. FEST, Fundação Espírito Santense de Tecnologia, seu parceiro de inovação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um Café com Moqueca. Hoje, bate-papo empreendedorismo feminino. Hoje, convidada especial interestadual. Já posso falar internacional também? Ainda não. Já tá lá fora o produto? A gente tá caminhando. Daqui uns meses a gente já vai ter a versão em inglês. Boa. Carol da Emotrack. Bem-vinda, Carol. Obrigado por aceitar o convite e estar aqui conosco. Obrigada eu. Tô bem feliz aqui. Boa. Pessoal, Carol, ela é empreendedora. Ela vai explicar o negócio da Emotrack, mas ela veio para o Espírito Santo porque foi uma das startups selecionadas para o ESX, né? Que é o evento acho que é o maior evento de inovação que nós temos aqui no Espírito Santo, né? Promovido pelo Sebrae. Aliás, uma baita entrega do Sebrae para o ecossistema de inovação. Já está na 6ª edição, se não me engano, né? E aí, Carol, quais são as suas impressões do Espírito Santo antes de eu entrar no papo Emotrack? Olha, fui surpreendida, né? Porque, assim, eu já tinha ouvido falar um pouco sobre a parte da inovação quando começaram a me chamar alguns meses atrás para a SX. Mas a parte turística, eu achei muito organizada as ruas, né? O pessoal fala de uma forma muito acalorada, assim, você vê uma paixão de falar sobre o Espírito Santo. Isso é bonito de ver. Acho que não é todo estado que você chega que as pessoas têm essa paixão em falar dos locais, né? Então, o pessoal, vai comer a moqueca, vai em tal lugar, faz a visita no Vale, Garoto. Então, as pessoas têm muita vontade de que você conheça de verdade, que você turiste mesmo as opções que tem por aqui. Bacana demais. Aí, exemplo real de como que o empreendedorismo, o turismo de negócios é uma realidade, né? Mas, Carol, explica pra gente aí o que é a sua startup, o seu produto, o seu negócio. Então, mães, né, de crianças com autismo, toda semana elas passam pela mesma rotina de estar indo ali na psicóloga. Chega na psicóloga, você imagina que ela tem 10 minutos para contar tudo o que aconteceu com a criança dela. São informações de uma semana, 15 dias. E pensa lembrar isso de cabeça, porque assim, o restante da consulta é a psicóloga profissional junto com a criança. Então, em 10 minutos você lembrar de tudo que aconteceu de 15 dias, de uma semana, é crise, é comportamento que alterou. E a gente conseguiu, depois de pesquisa, né, a gente identificou que a maioria dessas mães, ou ela lembra isso da cabeça dela, ou leva anotado no papel, ou manda em grupo de WhatsApp. Não tem, muitos profissionais recebem as informações, não conseguem tabular tudo isso. E com isso a gente criou a Emotrack. E qual que é a ideia? Essa mãe entra no nosso aplicativo, ela registra lá crises, comportamentos, o que está acontecendo com a criança dela. As perguntas que aparecem lá no nosso aplicativo são em torno de 10 perguntas que aparecem. Tem opção outros para que ela possa colocar informações que não estão lá listadas. Essas perguntas, elas foram elaboradas com o nosso psicólogo, que é mestre em neurodesenvolvimento, e são baseadas no ABA e TCC, que são metodologias já usadas pelos psicólogos. Depois que ela preencheu esse formulário, que leva menos de 5 minutos, esses dados eles vão virar um histórico, e esse histórico ele pode ser compartilhado com toda a equipe que acompanha a criança. Além disso, vai ser gerado um histórico com informações do curto, médio e longo prazo. Hoje, no Brasil, de forma geral, né, e quem está me assistindo pode ter bastante pessoas que passam por isso, muitas mães elas são descredenciadas de plano de saúde e precisam, às vezes, recorrer a recomeçar toda aquela história com outro profissional. Agora, você imagina, você pegar anos de tratamento e você chegar no outro profissional só com o que você lembra daquilo ali. Então, a ideia é que a mãe, ela seja detentora dessas informações. Então, ela precisa recomeçar a história, ela precisa dar continuidade, porque a história sobre o autismo, o neurodesenvolvimento em si, ele não acontece só no diagnóstico. Muito se fala do diagnóstico e tem sido bem tecnológico as formas das pessoas darem mais diagnóstico. Mas o acompanhamento, ele é totalmente analógico quando a gente para pensar que essa mãe tem que ficar lembrando da cabeça dela, essa mãe, esse pai, essa família. Então, o aplicativo vai funcionar dessa forma. Vai gerar esse histórico e ela vai conseguir compartilhar em PDF com psicólogo, fonoaudiólogo, pedagogo, escola.
Além disso, vai ter uma pasta virtual inteligente da criança, que foi um pedido das próprias mães, porque a gente já testou com mais de 100 famílias o nosso MVP. E quando a gente testou, a gente teve um percentual interessante. 78% das mães relataram que só delas estarem fazendo esse registro, elas sentiram um pouquinho de diminuir um pouco a ansiedade. Porque tem a questão também do pós-consulta. Eu vi muitas mães, porque eu tive um convívio com mães atípicas, delas estarem ali. Ela teve a consulta hoje. Ela falou assim: Nossa, eu esqueci de falar de tal crise. Nossa, eu esqueci de falar de tal E aí comportamento. fica uma culpa Isso gera ali de que culpa. estaria enviesando o tratamento. Sim, elas. Gente, eu achei assim, quando eu tive o contato com a Emotrack, né? Emo de emoções, track de acompanhamento, né? Isso, exato. Eu me senti tocado ali, porque assim, a gente tem visto uma sociedade, acho que a mente humana está sendo descoberta, né? Acho que recentemente a gente teve a regulamentação também do autismo como sendo. Aí você vai poder explicar melhor aqui para quem está nos assistindo, mas agora está previsto na lei o autismo como seria uma doença, a gente pode se chamar, ou qual que é a forma correta de você se referenciar ao autismo? É uma condição É psíquica. uma condição. É uma condição. A gente sempre fala ali do autismo nas crianças, mas existem autistas adultos também, né? E esse é um tema que eu acho que é até um papel social nosso aqui de discutir isso, né? De como que as pessoas têm que lidar com isso, como que reage, como que ajuda. Porque pensa a situação, né? Você ter uma. Como é que você fala pro seu filho quando tem um autista na escola, como lidar com isso? A questão do bullying, que é inevitável, infelizmente, né? Que a gente vê que isso acontece mesmo, né? As crianças não são fáceis, né? Sim. E quando eu vi a plataforma, eu falei, nossa, a gente tem um gancho para falar sobre temas que são, assim, importantes, né? Que é não só a questão da tecnologia e da inovação, do empreendedorismo feminino, né? Que, querendo ou não, estamos falando da empreendedora que está à frente do negócio, mas também de um tema que ele precisa ser colocado luz, né? Especialmente quando você já tem... eu tenho contato com algumas pessoas que têm filhos autistas, a gente vê o desafio que é no dia a dia, o amor exacerbado que se cria ali também para conseguir lidar com a condição, né? E ter uma plataforma tecnológica eu achei interessante trazer aqui para abrir um pouco essa caixa preta e discutir esse tema com um pouco mais de técnica, né? Sim, e eu até comentei isso lá no SX com outras, né, outras soluções que eu encontrei dentro do neurodesenvolvimento, que a gente tinha até que fazer um mapa das soluções, porque muitas vezes a maioria não conhece, é difícil até que você chegue ali, porque normalmente para que se use um aplicativo desses de acompanhamento, o profissional ele tem que indicar, ele tem que começar a usar, porque assim, eu desenvolvi uma ferramenta para auxiliar o apoio dessa mãe, mas para que ela use, o profissional tem que pedir esse relatório, ele tem que fazer uso, e é um acompanhamento a mais que ele vai ter, e ainda tem um adendo. A gente teve uma análise de maturidade, foi revisado mais de 120 artigos para que eu possa falar isso, mas a gente vai ser o primeiro aplicativo internacional, assim, a nível mundo mesmo, a ter uma versão gratuita para esse tipo de acompanhamento. Então, a gente lança essa semana o aplicativo com versão gratuita e uma versão Plus que vai ter mais uns adendos, mas assim, para realmente ficar acessível. Porque hoje, para que a mãe ou a família ela acesse algum tipo de aplicativo similar ao meu, que tem alguns similares, ela tem que ser acompanhada por uma clínica daquelas bem maiores. Não é todas as clínicas que tem. E também não é toda mãe que tem condição de ter uma clínica com essa estrutura, né? Exatamente. Então, para a gente conseguir quebrar um pouco essa barreira, como a nossa startup, um dos fundamentos dela é realmente gerar impacto, então a gente definiu que a gente teria, sim, uma versão gratuita para ser acessível a todos. E tem quanto tempo o negócio? Tem cerca de 2 anos, né? 2 anos? Teve todo um começo, né? Como é que nasceu o produto? Como é que foi a ideia? Vocês têm alguma relação direta com a causa? Sim, eu conheci quando eu conheci assim, o mundo das startups, foi através de uma startup Wicked. Então, assim, eu não sabia o que que era startup, eu não sabia direito essa área de tecnologia, eu fui por uma curiosidade. Eu vi lá evento de mulher, era uma vertical de mulheres, que aconteceu lá em Goiânia, se eu não me engano acho que foi 2022. E aí eu cheguei lá e, assim, eu conheci um novo mundo ali. Ali que abriu meus olhos sobre startup. E aí eu brinco que o mosquitinho, né, da inovação me picou ali. E aí eu comecei a participar de maratonas de inovação. Startup Weekend, só para explicar pra galera aqui, que eu acho que não teve nenhum convidado aqui que falou de Startup Weekend, mas se falou foi rapidamente. São 54 horas, você entra na sexta com uma ideia e sai domingo transformada. Exato. E eu acho que tinha que acontecer mais Mas, não, SKs. o Startup Weekend para mim assim, é um festival de empreendedorismo muito bacana, né? Porque, assim, a velocidade com que a pessoa muda ali da ideia para o choque de realidade para execução é muito grande e muitas boas ideias já saíram de Startup Weekends, né? E a metodologia que eles ensinam, ela é diferenciada, assim, de outros desafios de maratona de inovação. De validação de produto, propriamente dito, né? O Sim. Instagram é o caso de Startup Weekend, né? É? O Instagram
o Easy Taxi, né? Isso, Alguns cases famosos aí, né? tem E vários. como é que foi? Você foi para startup com essa ideia ou foi com outra ideia? Não. Lá eu só conheci o mundo das startups. Por coincidência, minha sócia também participou, mas a gente não estava na mesma equipe, a gente nem se conheceu nesse momento. Mas ela também teve o primeiro contato dela de inovação nesse mesmo evento. E aí, depois disso, eu passei a participar de mais maratonas de inovação. Hackathons da Campus Party, Hackathon Visite São Paulo, vários, toda competição de inovação eu estava lá. Porque normalmente a competição de inovação, eles colocam um desafio, você junta uma equipe e você participa. Tem muita gente também que não sabe que, tipo assim, não é só quem é desenvolvedor, não é só quem é totalmente tecnologia, é pessoas de marketing, é pessoas de ideias, de negócios. Então, é um outro mundo que eu acho que muita gente tinha que conhecer para participar, né? Quando a gente fala de negócios de base tecnológica, a gente sempre pensa do programador, do desenvolvedor e tal, mas precisa do cara da ideia, precisa do cara do Sim, negócio. E agora essa barreira também com a inteligência artificial tá mudando, né? Assim, tá exato. ficando mais fácil de executar, né? Sim, mas ainda precisa do olhar humano, né? Sim, muito, muito. E aí, como é que foi? Você começou a participar desses Isso. eventos? Aí Todos eu esses eventos têm um aprendizado também, né? sim, aí eu comecei a participar desses eventos, só que eu tinha uma meta muito clara. Eu queria que um desses eventos, porque quando eu tô nesses eventos, eu fico com a cabeça assim cheia de ideias e a minha cabeça entre loop, por mais que eu esteja vendo o mesmo assunto que eu já vi 1000 vezes. E aí, só que a minha ideia era participar de várias maratonas para em um momento eu conseguir ter a minha ideia de negócio. Perfeito. Só que eu queria ter uma ideia de negócio que realmente fosse de impacto, porque eu já sou empreendedora social, assim, já tenho um tempo de estar com ONGs, de fazer trabalhos sociais, então eu queria algo que gerasse impacto. E aí eu participei de um hackathon da saúde, 2024, junto com a Miriam, que foi quem virou minha sócia. A gente participou, a gente se conectou muito. E aí passou um mês depois, a Miriam viu um edital que era do Hub Goiás, que foi um dos primeiros editais lá, voltado para empreendedoras mulheres. E aí a gente se juntou e na época a Miriam, ela estava fazendo um acompanhamento ali de emoções, de comportamentos. Ela é design UX, né? E os aplicativos que ela achou, ela não gostou muito. Ela viu que dava pra gente fazer um melhor. Inicialmente, a gente ia fazer um aplicativo só para esse tipo de acompanhamento. E aí, quando a gente foi sentar para conversar com uma mentora, ela falou pra gente: olha, vocês poderiam ver o caminho, né, do autismo, porque eles usam esse tipo de acompanhamento que é baseado no TCC. E a gente começou a pesquisar sobre. E aí a gente viu que sim, que faria mais sentido a gente levar para esse caminho. A gente se cadastrou nessa aceleração. Eram 50 ideias iniciais, todas ideias empreendedoras mulheres, né? Depois, no final, ficava 30, depois ficava 20, isso no decorrer de um ano. E no final ficariam 10, onde teria o primeiro fomento financeiro. A gente conseguiu ficar entre as 10. Esse primeiro fomento financeiro foi o que ajudou, né, a gente a conseguir registrar o CNPJ, contratar alguém para poder desenvolver o aplicativo. E isso era uma iniciativa privada, tinha participação do governo? Teve participação do governo, né? Foi executado pelo Porto Digital, mas foi uma iniciativa do governo de Goiás. Porque Perfeito. depois que colocaram o Hub Goiás, eles decidiram fazer programas de aceleração para. E um recurso de subvenção. Exato. Seria como se fosse o Centelha que a gente tem aqui no Espírito Santo. É um primeiro capital Isso, para começar a exatamente. rodar a bola ali, né? Exatamente. E aí, nesse um ano, a gente participou de muita mentoria, foi um momento de muita descoberta. A Miriam, depois de ver muitas questões de comportamento, ela começou a fazer uma pesquisa sobre ela própria e ela teve o diagnóstico de autismo. Olha, Eu fui para uma ilha isolada. Fiquei lá durante quase 3 anos e comecei a conviver com mães atípicas também. E eu já tinha convivido na faculdade, então eu comecei a ter um olhar diferente, porque eu comecei a pesquisar mais sobre. você foi para uma ilha isolada no Goiás ou não? Uma ilha... Não, lá, chamada Praia do Bonete, em Ilhabela. Lá Ah, você foi para Ilha você. Bela. Mas já Isso. como um experimento do seu negócio, não? Não, aconteceu de eu estar lá. Eu acabei indo pra O lá. período era pandemia ainda? Não, Não, não. já... Porque o negócio tem 3 anos, você falou. Tem 2 anos, praticamente 2 anos e alguns Então, meses, eu diria. 2024, a gente tá em 26, Isso. 2020, final de 23 que você começou o negócio. Peraí que eu tô. É porque tá passando. Não, acho que é 2 anos. Foi 2024 que a gente Sim, começou, julho de 2024. Porque o tempo vai sim. passando tão rápido que a gente O perde tempo está noção. passando, o tempo está passando e quando você toma café passa mais rápido, né? Um cafezinho aqui que, né, você veio de fora, você não deve saber ainda, mas o Espírito Santo, ele é uma potência nos cafés, tanto o café Conilon quanto o café Arábica, né? O Espírito Santo é destaque global na qualidade de seus produtos e a gente tem a Terra Fé como a nossa parceira aqui. Terra Fé que fornece aqui, hoje nós estamos tomando aqui um café das montanhas do Espírito Santo. Você vai receber um desse aqui depois para você levar para o Goiás. E não se esqueça de comprar sempre online e levar um bom café para lá. A gente não podia deixar de fazer aqui a menção do nosso
patrocinador Terra Fé, melhores cafés do Espírito Santo. Depois você fala se gostou, se não gostou. E aqui, como é Terra Fé que fornece o café, a gente nem açúcar coloca, né? Porque o café já tem o dulçor natural da fruta, né? Jabá feito, com muito carinho pro Terra Fé. Você estava falando sobre o seu momento de experiência em Ilha Bela. Você ficou 3 anos em Ilha Bela? Quase 3 anos lá. E aí eu fui morar numa comunidade mais isolada chamada Praia do Bonete. Praia do Bonete, para quem não conhece, mas depois podem pesquisar, é bem bonito lá, mas para você chegar lá, ou é 1 hora de barco ou 13 km de trilha. Então é mais isolado. E aí o que que acontece? As mães atípicas que moram lá, normalmente o psicólogo que vai lá, ele vai de barco. Então tem vezes que o psicólogo demora 1 mês para ir para lá, porque o mar não deixa. Porque como lá é mar aberto, nem sempre essa semana é pra vir o psicólogo. E nem sempre ele vai conseguir ir por conta do mar. E lá você teve experiência com mães atípicas e fez o que a gente chama ali na inovação de Product Validation ou Customer Validation, validação do usuário, testes reais ali, né, da jornada. Sim, eu comecei a ver esse conflito mais ainda, assim, foi mais afluente ainda de ver essa realidade. Porque tem a realidade das mães que estão na cidade, que passam por esse descredenciamento e várias outras questões. Tem a questão também delas ficarem repetindo informação, porque você imagina uma mãe que às vezes ela passa por uma crise severa. Ela passa a informação para psicóloga, ela tem que repetir para fonoaudióloga, para pedagoga. Cada repetição que essa mãe faz é um sofrimento. Essa mãe precisa de um psicólogo também, né? Precisa de um suporte Sim, também, né? também. E aí, assim, a ideia é que ela chegue na consulta com esse relatório, ela vai só complementar, mas tem ali Agora uma provocação aqui, uma pergunta pra gente botar um pouco de polêmica. Por que você sempre fala as mães? Esse fardo fica com a mãe? Cadê o pai Da nessa maioria história? das vezes, sim. Em grande parte, sim. Tem pais muito participativos, claro. Tem uns que até quando eu falo mães, ele, não, mas e os pais e tal? Mas eu acabo dando mais ênfase porque, assim, O desde vínculo materno, ele não morre ali no corte do cordão umbilical, né? Sim, e tem muitos casos também que quando tem um diagnóstico, ela acaba virando mãe solo ali, porque o homem não quer ter essa carga. Então, assim, são muitas histórias, né? Mas a grande maioria acaba sendo a mãe. Isso é evidenciado até pelo mapa do autismo, que saiu recentemente, Mapa do inclusive. autismo é uma pesquisa? O mapa do autismo é uma pesquisa nacional, muito rica de informações, que saiu recentemente, saiu acho que esse ano, se eu não me engano. E eu recomendo a todos, assim, fazer a leitura dele, porque tem muita informação, assim, bem valiosa que antes a gente não tinha. Porque até pra gente fazer esse projeto, a gente sentiu muita dificuldade de ter mais pesquisas no Brasil. A gente teve que pegar muita pesquisa externa, a gente vai fazer pesquisa também sobre o nosso produto, como é um produto novo. A gente quer fazer um acompanhamento científico desde o início, para comprovar os efeitos, né, benéficos que traz no curto, médio e longo prazo. Então, o mapa do autismo, ele com certeza é uma das pesquisas pioneiras, assim. Vamos ver se a gente referencia o link aqui depois na edição. E agora uma pergunta, assim, que me cai, que eu já ouvi isso em alguns momentos, assim, aumentou os casos de autismo nos anos mais recentes ou mudou o prisma para analisar o tipo de caso ali da questão psíquica da pessoa? Tem várias questões, né, mas a grande maioria é porque, assim, aumentaram-se as formas de diagnóstico. E hoje, por exemplo, se a gente for pesquisar startups, empresas nacionais, internacionais, a gente vai ver que cada dia estão surgindo novas formas, né, igual vou dar um exemplo, tem uma startup, eu não vou lembrar o nome agora, mas que a partir de 18 meses de idade, ele já está fazendo reconhecimento através do olhar, se a criança é autista. Lá em Goiás tem um também que eles estão pegando e olhando o mapa genético. Então, assim, a nível mundo, se a gente for ver, tem muitas soluções sendo desenvolvidas. Algumas já estão em fase de uso, outras estão em fase de desenvolvimento. Mas, assim, no geral, estima-se que de 15 a 20% da população mundial tenha algum tipo de neurodivergência. 15 a 20 tem algum neurodivergência. Aí pode ser Isso. autismo, pode ser uma esquizofrenia, TDAH, TDAH, pode ser. dislexia. Entendi. E desse aí, o autismo é a maior parte? Acaba sendo mais afluente. Também o que o pessoal anda comentando mais por estar aumentando a questão do diagnóstico, né, na vida adulta, e aí é um assunto mais polêmico, né? Sim, Porque sim. tem muita gente que defende a tese de que está aumentando a quantidade de diagnóstico, de formas de se diagnosticar, e tem gente também que fala que tem gente que está sendo diagnosticada com autismo, mas que de fato não seria autismo, seriam outros tipos de, de neurodesenvolvimento. Então, é bem polêmico esse mundo que a Sim, gente. sim, sim. E acho que assim, a gente tá só abrindo vamos botar assim, abrindo uma caixa aí de muita informação que precisa ser Sim, compartilhada, né? com certeza. Acho que as pessoas vão cada vez mais se conectar com essa temática, porque, querendo ou não, no dia a dia elas vão começar a enxergar
aquela cordinha, né, Isso. como símbolo que vai ser encontrado em vagas de estacionamento, né? Porque vai ter lá a placa para gestante, idoso, deficiente físico, e o autismo vai estar ali figurando. É importante que as pessoas conheçam o que que é essa condição, né? E quanto eu acho que quanto mais as pessoas conhecerem de fato, mais elas vão poder respeitar, acolher de verdade, porque acontece muito também de ter o preconceito, é porque todo mundo tá colocando que é autista, e é uma realidade muito difícil, assim, tanto das famílias quanto quem é diagnosticado, sabe? Não é, ah, pode ter os casos também, mas eu falo assim, quanto mais as pessoas conhecerem, até as que são típicas, né, não só as atípicas, porque acaba que quem anda tendo assim mais eh, sendo mais acolhedor, às vezes é quem está acompanhando isso de perto no dia a dia. Por isso que eu começo sempre para falar da minha empresa falando da dor dessa mãe, porque para que as pessoas entendam de fato o que que é, elas consigam se colocar no lugar dessa família, porque são muitas desafios, né, que elas passam. Sim. E falando em roadmap aí do seu negócio, do produto, hoje você está você e mais uma pessoa, uma outra sócia, né? Quais são os planos para o seu negócio? Vamos dizer assim, faça o seu pitch aqui Sim, para quem está claro. nos assistindo, É, porque esse é um negócio que, assim, podem ter operadores aí da saúde interessados no seu negócio, né? claro, eu tô sempre aberta aqui a parceiros, né, conversas, né, tô aqui até quarta-feira. Mas assim, vou voltar novamente também, eu gostei muito do estado, mas hoje a minha equipe, na verdade, a gente está em 4. As fundadoras são 2 mulheres, eu e a Miriam, aí eu tenho o psicólogo, que é o Henrique, que é lá de Mato Grosso do Sul, e eu tenho também o Oliver, que é o nosso desenvolvedor, que ele é especialista em desenvolvimento mobile, que é desenvolvimento de aplicativo. A gente inicia com essa versão para as famílias agora, mas a gente já está desenvolvendo a versão dos profissionais, que é onde entra a nossa tecnologia de inteligência artificial. Hoje a gente faz parte da comunidade da Axity, que é uma das maiores epicentros de inteligência artificial da América Latina. E aí a ideia é que a gente desenvolva a nossa inteligência artificial com o apoio deles para ser algo de referência. Só que a nossa inteligência artificial ela vai ter só na versão profissional. Mas como que ela vai funcionar? O profissional ele não vai precisar esperar que esse relatório chegue até ele, se ele tem a nossa versão. Ele já consegue acessar esses dados, e aí, na hora que aparecer esse relatório para ele, vai vir ali uma análise de inteligência artificial para identificar padrões que a olho nu ele não identificaria, que é o quê? Vai ser possível ver uma crise, às vezes, antes dela acontecer, ver o que está melhorando, o que está piorando. E ele vai conseguir oferecer como diferencial dele também a Maia, que é uma assistente virtual inteligente no WhatsApp. A Maia, ela vai conversar com essa mãe em momentos de crise. Porque hoje, quando essa mãe passa por um momento de crise, às vezes ela recorre a canais que nem sempre são seguros. Então, ela vai poder falar com a Maia vai dar orientações para ela em cima de metodologias, e quando ela conversar com a Maia, essa informação também já vai ali para o profissional. Então, a ideia é fazer essa integração, ou tanto para as mães, né, do B2C, quanto no B2B também para os profissionais. Então, quando a mãe estiver conversando ali com um assistente virtual, que é um assistente de inteligência artificial, e você identificar uma severidade mais grave, pode ser que o profissional seja alertado para auxiliar ali no momento que isso está acontecendo, né? Isso já vai direto para o relatório dele, e aí na consulta já vai vir todas essas informações, ele vai ser munido de muito mais informação do que ele tem hoje. Perfeito. Vocês já tiveram relacionamento aí, testes com o SUS como um todo, não? Ainda não. A gente está em conversa com algumas prefeituras, inclusive eu tive uma rodada de negociação, isso foi até um dos diferenciais do SX, eu acho, essa preocupação com que as startups elas tivessem também contatos de negociação fora de só expor, né? Porque a gente participou tanto de workshops quando a gente chegou, teve startups que participaram de rodadas de investimento e outras de rodadas de negociação. Eu participei de 3 rodadas de negociação, uma delas foi com uma prefeitura, e aí, a gente iniciou uma conversa de talvez ter um POP para poder fazer a testagem, né. Lá em Goiás também eu estou em algumas conversas com prefeitura, só que o público às vezes demora um pouquinho mais para a gente acessar, mas é um olhar que a gente tem também, porque tem muito, esse mercado que a gente está entrando, no modo geral, até falando de atendimento tanto de institutos, né, que às vezes oferece serviço gratuito por intermediações, às vezes, de emenda e tudo, não tem. Então é algo que a gente também quer abarcar, né. Perfeito, perfeito. Não, é interessante fazer um destaque, pessoal, que ela está comentando sobre a metodologia que tem por detrás do SX para trazer as startups, né? Exato. A gente tem um pouco complexo aqui no Brasil, às vezes, né? O famoso síndrome de vira-lata, que é achar que tudo que é de fora é melhor.
não vou nominar exatamente qual outro evento que aconteceu junto com o SX aqui do Espírito Santo. No entanto, a gente teve eventos de pessoas que reclamaram que tinham sido reprovados no SX e tinham sido aprovados em um outro evento de cunho internacional, né, de respaldo Eu internacional. sei qual que você tá falando. Mas assim, esse evento do SX, é importante destacar que tinha uma metodologia de seleção, né? Tinha uma esteira, não é só você estar aqui no SX, né? Teve todo um acompanhamento do Sebrae para potencializar, inclusive no dia do SX tiveram ali uma inovação esse ano que era a sala de rodadas de negócio, né? Que é o principal para a gente falar de desenvolvimento de negócio inovador, né? Ter tempo de qualidade para conversar com atores que podem influenciar e acelerar o seu negócio, seja com recurso financeiro, seja com capital intelectual, capital humano, enfim. E destaque fortíssimo isso aí, parabenizar aí o Sebrae, Pedrinha estava aí ativo no evento esse ano, trouxe várias inovações, acho que tem que dar esse destaque, porque assim, a fórmula do bolo, quando está bem executada, a gente tem que bater nessa tecla para que outros estados também sigam esse caminho, né? E a inovação seja cada vez mais um vetor de desenvolvimento consistente da nossa economia, né? E falando sobre futuro, o que seria o pedido aí nas entrelinhas para quem está nos assistindo para falar dos próximos capítulos do negócio? Seria para conhecer, né? Entrar lá no nosso Instagram, que é EmoTrekBR, conhecer um pouco mais sobre nós e os profissionais, principalmente, começar a usar a nossa ferramenta, porque ela vai ter uma versão gratuita. Então, você, profissional, entra lá, conhece a gente, começa a indicar para que seus pacientes usem. Mesmo que você atenda em clínica particular, clínica pública, instituto, é uma versão gratuita. Então, assim, é um instrumento a mais que você tem na sua mão para que essa mãe conheça nosso aplicativo, para que ela não tenha que lembrar da cabeça dela. Então, o meu convite especial é para que conheçam mais sobre a gente, comecem a usar como ferramenta, principalmente os profissionais, para indicar para as famílias, porque as famílias acabam que elas vão usar mais se os profissionais também tiverem essa adesão, né? Então, conheçam a nossa versão B2C, né? Quem sabe gostando da nossa versão B2C, aí depois começa a usar B2B também. Então, a ideia é essa, que vocês conheçam uma ferramenta que é gratuita e que a gente pode ser super pioneiro, né? Se a gente conseguir uma galera usando nosso aplicativo, a gente vai ter também dados anônimos que são muito essenciais para a saúde pública, para a saúde como um todo. Então, a ideia é que a gente consiga causar esse impacto, mas para causar esse impacto, a gente precisa dessa união mesmo, né? Dessa força. Maravilha. Pessoal, hoje o papo foi aqui, né? Uma empreendedora goiana, veio para o Espírito Santo. Espero que traga um pedacinho do negócio para cá também para ajudar a gente a desenvolver a nossa economia aqui no Espírito Santo e parabenizar pela solução inovadora num mercado que muito, muito precisa, vamos assim dizer, né? E aí, palavras finais? Eu gostaria de dar um adendo ainda no ESX, né, no que a gente tinha comentado, que eu participei, eu já estou nesse ecossistema de inovação já tem um longo tempo, assim, eu participei dessas hackathons, mas eu sempre estou participando de mentora, ou quando eu tenho oportunidade eu participo de exposição, ou eu estou como palestrante, então, assim, eu já participei de muitos eventos de inovação. Então, eu posso falar que o ESX foi um dos eventos, assim, bem diferentes que eu participei, que eu realmente vou chegar lá em Goiás falando dele, São Paulo, por conta dessa preocupação que tiveram com as startups, né? E lá no grupo dos expositores, o que a gente vê é muito elogio de forma geral, então não é algo específico a mim, né? Todo mundo elogiou muito, assim, todo mundo achou muito diferente por ter essas rodadas de investimento, de negociação. A gente teve workshops com investidores, onde a gente conseguiu conversar lá com os fundos, tirar dúvidas, né? Porque tudo é um caminho que a gente começa a trilhar, né? Então, e também agradecer essa receptibilidade que eu tive aqui, né? Tipo, dos moradores, de geral. Então, os pontos turísticos também, meu olhar mudou completamente de estar aqui, né? E fora essa veia da inovação, né? Eu tô até, realmente, a gente está pensando já em abrir uma filial aqui, porque tem muitas oportunidades de inovação. Eu vi muitos editais de fomentos muito interessantes, e aí abriu ainda mais meu olhar, porque às vezes a gente fica ouvindo falar de muitos estados que são mais famosos, né? E a gente perde esse olhar de outros estados que têm muita oportunidade, até de conexão, né? Eu me conectei aqui com algumas soluções daqui, e isso é muito importante também, das startups, às vezes estão em estados diferentes, mas o negócio se conecta de alguma forma, e vocês conseguem caminhar junto e até reforçar mais ainda aquele propósito, né? Então, eu saio daqui com
com essa alegria, assim, eu digo, de Não, bacana de ouvir isso aí, né? Porque o trabalho de atração de investimentos, ele passa por isso, né? Passa por encantar o empreendedor, não só pelos quesitos financeiros e econômicos, mas também a vivência, né? O local tem que ser atrativo, né? Tem que ter aquela atração pelo local. O capixaba está sendo treinado para isso, né? Para a gente receber bem e ambientar bem os que nos visitam, né? E ó, só agradecer e parabenizar pela solução, né? E esperar aí que o negócio prospere e que em breve a gente tenha um CNPJ aberto aqui no Espírito Santo para gerar mais negócios e mais empregos aqui com a gente, né? com certeza. Ó, Obrigada. estivemos aqui hoje com a Emotrack, né? Não se esqueçam de seguir a gente aqui no YouTube, no Spotify, também acompanhar as nossas redes sociais. Muito obrigado, até a próxima. Lembrando que o Café com Muqueca é um oferecimento Bandes, ao seu lado para estar sempre à frente. E FEST, Fundação Espírito Santense de Tecnologia, o seu parceiro da inovação. Toda empresa tem um começo, um plano no papel. É aí que o Bandes entra, com orientação, crédito e parceria de verdade. E o sonho ganha forma, força e futuro. Assim como milhares de histórias do nosso estado, o Bandes é sustentável e apoia a inovação. Um banco que acredita nas pessoas e no desenvolvimento. E caminha ao lado de quem faz a gente seguir em movimento. Bandes, liderando a transformação sustentável do Espírito Santo. FEST, Fundação Espírito Santense de Tecnologia, seu parceiro da inovação.